boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Que bom. Pessoal, a turma do GEAV me colocou numa situação muito difícil, porque me pediram para falar sobre fé. E aí, quando eu fiquei pensando a respeito da fé, e lembrei daquele versículo que fala assim: aonde estiver reunido um ou mais, lá estarei. Aí eu fiquei pensando, sem dúvida nenhuma, Jesus está aqui entre nós. Então fiquei pensando, gente, eu vou falar sobre fé para Jesus. Que honra a minha, né? Mas ao mesmo tempo um desafio para nós, né? Então quero perguntar a vocês, vocês se consideram pessoas de fé? Vocês têm fé? Pode levantar a mão. Algumas pessoas tímidas. Muito bem, parabéns. Então, se vocês se consideram, em uma palavra, o que é fé? Qual o sinônimo de fé? Como é que a gente pode, uma outra palavra para significar fé? Confiança. Aqui, ó. Jesus, eu confio em vós. Que outra palavra a gente pode dar? Fidelidade. Boa palavra. Só isso? Agora eu quero perguntar assim, estamos aqui entre homens e mulheres. Quem tem mais fé? O homem ou a mulher? As mulheres? Vamos contar quantos homens tem aqui? Olha, eu estou vendo um ali no fundo, senhor aqui, rapaz aqui, o Eduardo na barriga da minha irmã aqui, o Ender ali, o Elton ali fora e eu. Somos então 6 ou 7, né? Eu sou ruim de geografia, vocês me perdoem. E quantas mulheres nós temos aqui, né? Então, parabéns a vocês, mulheres, por esse exercício de fé. E nós queremos, nós homens, a nossa categoria, implorar a vocês que nos resgatem nos planos espirituais inferiores, que nos ajudem a evoluir com vocês. Pessoal, quando a gente pensa na fé, a gente precisa entender o significado e a etimologia dessa palavra. O que significa a palavra fé? A palavra fé vem de um vocábulo, de um verbo do grego, que significa fide. E aí, quando eu perguntei para vocês a respeito das palavras, eu acho que todos aqui pensaram numa palavra ou disseram palavras que vêm do coração, palavras que de fato significam, representam a fé. Mas uma palavra que nós podemos dizer realmente que é sinônimo de fé, devido da origem da sua palavra, é a palavra fidelidade. Um sinônimo de fé é fidelidade, fidelidade a Deus. E quando a palavra fé foi traduzida do grego para o latim, ela foi traduzida através de um outro verbo, que é o verbo crede, que significa crença, que significa, de certa forma, traz uma conotação religiosa. Significa verdade, significa acreditar. Então, quando muitas vezes nós pensamos na palavra fé, nós associamos a palavra fé a uma crença religiosa. Então é muito comum nós dissermos, eu tenho uma fé na religião espírita, ou católica, ou protestante, ou budista, ou outra religião qualquer. E, na realidade, nós queremos aqui trazer um conceito mais amplo da fé, entendendo a fé realmente como essa conexão com Deus. Porque a religião é o meio pelo qual nós buscamos Deus. Mas há outras formas de nós buscarmos Deus. Se eu contemplo a natureza, se eu vejo uma paisagem, se eu converso com meu filho, se eu faço caridade, todas essas formas me conectam a Deus, desde que eu esteja com o meu pensamento elevado. Então a religião é um meio, e um meio muito importante de conexão com Deus, mas há outras formas, também formas bastante elevadas.
Então é preciso que a gente separe a diferença entre fé e crença, né? Porque a crença ou a religião é algo que está inato a cada um. Cada um de nós tem afinidade com uma determinada religião. Nós aqui nos afinizamos com a doutrina espírita. E não podemos ter pela doutrina espírita como a única verdade. Porque para outros irmãos, uma outra religião pode fazer mais sentido para ela. Pode atender às suas necessidades. No entanto, a fé é esse elemento que realmente nos conecta a Deus. É esse elemento que, de certa forma, é parte de nós. É algo que nós já nascemos com essa conexão. E que no decorrer da nossa existência, da nossa vida, nós vamos aprimorando essa fé. Para Kardec, em uma das suas passagens, ele diz que para ter fé, não é preciso apenas ver, mas é preciso compreender a fé. Então, para que a gente possa, de fato, exercitar a nossa fé, Kardec nos recomenda compreender a nossa fé. O que ele está nos convidando é um exercício para o estudo, é um exercício para a reflexão, é um exercício para que nós possamos, de fato, compreender que conexão é essa que nós temos com Deus e possamos aprimorá-la. Foi lido aqui também, os Espíritos nos informaram que a fé é a mãe de todas as virtudes. E vejam que interessante essa passagem, que é muito bonita e, ao mesmo tempo, um recado muito importante para nós. Ele está dizendo o seguinte: através da fé, se eu conquistar a fé, eu posso conquistar qualquer outra virtude. Se eu hoje tenho o defeito do egoísmo, do orgulho, ou qualquer outro defeito que eu possa ter ainda no meu espírito, através da fé, eu posso adquirir qualquer outra virtude. Porque se a fé é a conexão com Deus, se eu estou conectado com Deus, qual é o obstáculo para que eu possa adquirir qualquer outro sentimento do bem? Estando conectado a Deus, tudo é possível. Não é verdade? Mas para a gente poder entender um pouquinho a respeito da diferença entre fé e crença, mais uma vez voltando, porque é preciso que isso tudo fique muito claro para nós. Uma outra palavra que poderia definir a fé é comprometimento. É quando nós pensamos assim: eu estou realmente comprometido com Deus? Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu coloco a obra que eu tenho, a missão, o compromisso que eu tenho em primeiro lugar? Esse é um exercício de fé para que a gente possa realmente exercitar. Enquanto que crer é envolver. A crença é envolvimento. Eu me envolvo. Eu estou, de certa forma, conectado. Mas, de repente, num determinado momento da minha existência, eu posso me envolver com outra religião, com outra crença. Talvez alguns aqui possam ter vindo, inclusive, de outras crenças, ou se considerem adeptos de outras crenças. Então, a crença é envolvimento. E aí o Haroldo Dutra traz uma história muito engraçada para diferenciar exatamente essas duas coisas. Imagine que nós estamos num café da manhã. Nesse café da manhã tem lá bacon e ovos. O bacon veio da onde? Do porco. O ovo veio da onde? A galinha se envolveu, o porco se comprometeu. Então a diferença entre as duas coisas: a galinha deixou o ovo e foi embora. O porco deu a sua vida para que nós pudéssemos tomar o nosso café da manhã. Então vocês percebem a diferença entre envolvimento e comprometimento? Nós, quando lemos as passagens dos romances de Emmanuel, de grandes espíritos que nos trouxeram grandes passagens, grandes livros, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Lívia, presente lá no livro Há 2000 anos. O que a Lívia fez? A Lívia foi capaz de dar a sua vida pela sua fé.
ela acreditava tanto na sua fé que ela recebeu uma necessidade e um testemunho em que ela deu a sua própria vida. E no momento em que o leão da antiga Roma foi para então poder pegá-la, os relatos espirituais contam que Lívia não sentiu dor. Porque no instante em que ela iria desencarnar, os espíritos benfeitores adormeceram o seu corpo, de modo que ela não sentiu nenhuma dor. Vejam que exemplo bonito de alguém que dedicou a sua vida e deu a sua vida para o seu testemunho. Um outro exemplo, para a gente poder também entender. Imaginem, nós estamos aqui e de repente surge a possibilidade da gente fazer uma viagem. Aí eu vou lá, compro a minha passagem aérea, parcelo no cartão, 12 vezes, sem juros, e vou fazer uma viagem. Quando eu entro no avião, qual que é o exercício que eu estou fazendo? As portas se fecham, a aeromoça vem, traz as recomendações de segurança, e o que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou colocando a minha vida nas mãos do piloto. As portas fecharam, eu estou lá em cima, não tem como eu voltar. Não tem como eu bater lá na cabine e falar, olha, eu arrependi. Tem como a gente dar a meia volta? Não tem como. Então, um exemplo interessante para a gente demonstrar como deve ser a nossa postura diante de Deus. Como deve ser o exercício da fé. Porque o exercício da fé é realmente um exercício de mão única. No sentido de que é um exercício de uma viagem só. A partir do momento que a gente adquire essa fé ela é tão forte e ela nos envolve de tal maneira que nós de fato colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós pensamos, Deus, faça a sua vontade, me transforme em um instrumento. No que eu puder ser útil, no que eu puder fazer, faça de mim a sua vontade. Então, um exercício interessante para a gente avaliar se de fato nós estamos realmente comprometidos e conectados a Deus. Agora, quando a gente pensa nessa fé raciocinada que Kardec propõe, é muito interessante a gente pensar um pouco no contexto histórico em que vivia Kardec. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. E naquela época, na França, havia uma grande ebulição, de diversos pensamentos, correntes filosóficas. A França era, talvez, o que os Estados Unidos, por exemplo, represente hoje no mundo, a grande potência, tanto econômica quanto uma potência em termos de conhecimento e informação. E Kardec exatamente vivia na França. E Kardec teve uma formação muito interessante, porque vocês sabem que Kardec foi educado por um educador chamado Pestalozzi. Vocês já ouviram falar em Pestalozzi? Pestalozzi foi um sujeito extraordinário, de formação protestante, mas entendia a mensagem evangélica como universal, então se dizia cristão. E Pestalozzi viveu numa época de guerras. Vivia na Suíça e ele então adotava crianças que eram crianças órfãos da guerra. Crianças que haviam perdido seus pais, as suas mães em guerras. Ele então acolhia essas crianças, lhes dava de comer, lhes dava estudo. Então um espírito de grande envergadura moral e espiritual. Exatamente Pestalozzi foi quem iniciou Kardec no estudo do Evangelho de uma forma mais aprofundada. Então nós podemos dizer que Kardec era um grande conhecedor do Evangelho. Não somente nessa vida, mas nas vidas pregressas, ele teve um preparo muito forte a respeito do estudo do Evangelho. Por outro lado, na França, existia uma corrente filosófica que começou, chamada de positivismo. O que era o positivismo? Era a negação da fé. Então, se de um lado nós tínhamos Kardec, que tinha
uma grande fé que se conectava a Deus de uma forma verdadeira, autêntica. Por outro lado, Paris, especialmente, e a França e a Europa como um todo, viviam um momento de grande distanciamento de Deus. Era um momento em que o homem se afastava da religião. Era um momento em que esse positivismo ganhou força, no sentido de que a religião naquela época não respondia às perguntas, aos questionamentos que as pessoas faziam. Então Kardec fez algo simplesmente extraordinário, porque ele conseguiu fundir esses dois universos. O que aparentemente era algo impossível de fazer, conectar a ciência de um lado e conectar a religião de outro, foi exatamente o que Kardec fez ao trazer a proposta da fé raciocinada. Então, se de um lado nós tínhamos bem definidos as pessoas religiosas de um lado, os cientistas do outro, e essas pessoas não conversavam, eram inimigas, Kardec fez exatamente unir esses dois universos. Então vejam que testemunho, que missão importante que Kardec traz. E o que é exatamente essa fé raciocinada? É exatamente essa proposta que Kardec traz, no sentido de nós abraçarmos a nossa fé de uma maneira autêntica, verdadeira, mas ao mesmo tempo submetê-la às experiências que são importantes no desenvolvimento da fé. Então é muito interessante quando nós hoje observamos a ciência atual, ela se aproxima cada vez mais dos paradigmas espíritas. Haverá um momento em que a ciência poderá comprovar a existência dos espíritos, poderá comprovar a reencarnação, poderá comprovar os universos, os planos espirituais. Então a ciência cada vez mais ela se aproxima do que é a proposta também da ciência, que é a descoberta da verdade. A verdade através dos métodos científicos. Eu gostaria de contar uma história para vocês, exatamente de um homem que fez esse percurso da ciência e da fé. Existia um médico, ainda num processo de formação, ainda muito jovem, chamado Alexis Carrel. O Alex Carrel vivia também na França, era um estudante de medicina muito promissor, mas era uma pessoa que era ateu, não acreditava em Deus, assim como diversas outras da sua época. E o Alexis tinha um amigo, e esse amigo era uma pessoa de grande fé, e ele estava estudando o comportamento e as experiências que as pessoas tinham de curas através da fé. Então, se uma pessoa daquela época havia perdido as esperanças na medicina, se os médicos haviam dito para ela, olha, o seu caso não tem mais nenhuma possibilidade de cura. Essas pessoas que eram muito conectadas à fé, iam até diversos locais e obtinham a sua cura. Então esse amigo do Alex Carrel estava pesquisando essas pessoas. Em determinado momento, ele iria fazer uma viagem até a cidade de Lourdes, também na França, onde havia uma catedral muito famosa e que as pessoas relatavam que havia diversas curas. Esse amigo do Alexis teve um imprevisto, não pôde ir e convidou o seu amigo a ir no seu lugar nessa viagem. O Alexis aceitou, mas mentalmente ele pensava assim, eu vou aproveitar essa oportunidade para desmascarar essas pessoas. Então ele foi com o objetivo de traçar um relato no sentido de demonstrar que aquelas pessoas eram pessoas que estavam faltando com a verdade, que estavam mentindo a respeito da sua cura. Ele então acompanha uma paciente muito jovem com um quadro de tuberculose. A tuberculose naquela época não tinha cura. Foi uma viagem de trem muito dolorosa, muito difícil, em que aquele médico acreditava piamente que aquela paciente não ia sobreviver. Mas a paciente sobreviveu. E chegando próximo ali daquela catedral, daquela igreja,
onde haveria uma missa, ele percebe que muitas pessoas se aproximam daquela jovem e a carregam nos braços, a pegam e a levam para próximo da igreja. E ele fica um tanto surpreso com aquilo e pergunta para as pessoas: quem são esses que estão aqui carregando essas pessoas que estão em busca de cura? E alguém responde a eles: são pessoas que já foram curadas aqui e que por gratidão continuam aqui auxiliando outras pessoas a buscarem a sua cura. Então ele já ficou um tanto surpreso com aquela situação e continuou então a sua pesquisa. Em determinado momento, antes de iniciar aquela missa, aquela fala do padre, ele mede a sua pressão, a pressão estava alta, mede seus batimentos cardíacos acelerados, mede a sua temperatura, estava com febre, ausculta seu pulmão, era um quadro muito grave de tuberculose, em que muito dificilmente aquela jovem iria se curar. Mas no decorrer da missa, especialmente no momento em que o padre realiza uma ação de Eucaristia, ele percebe que a jovem muda o seu semblante. Ela que ficava o tempo todo em oração, ela que era uma jovem muito pálida, ele começa a perceber que o seu rosto começa a ganhar vida, começa a ficar mais corado. Então, num determinado momento, ele, um tanto surpreso, mede a sua pressão, estava normal. Mede a febre, tinha passado, 36,5. Ausculta o seu pulmão e não vê mais nenhum sinal da tuberculose. Esse jovem médico depois viria a se tornar um grande médico da sua época, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, passou o resto da sua vida relatando e compilando casos de pessoas que foram curadas através da fé. E a partir daquele instante, ele deixa de ser ateu e passa a ser uma pessoa religiosa. Vejam que bênção que a cura dessa jovem trouxe à vida de tantas pessoas. Porque a cura, quando ela acontece, ela não acontece só para uma pessoa. Ela acontece para todos à sua volta. A cura espiritual, e especialmente as experiências de fé, são tão fortes e trazem questões tão importantes e relevantes que ela não cura apenas uma pessoa, ela cura várias. Quem aqui não conhece casos de pessoas que obtiveram a sua cura, seja uma cura espiritual, seja uma cura material, e que transforma toda uma família? Então, as bênçãos de Deus são para todos nós. Quando Ele abençoa alguém, Ele quer abençoar todos nós, porque aquela pessoa que se torna uma pessoa curada, ela passa a sua vida a ser também um instrumento de Deus, a dar testemunho da sua fé. E aí muitos, quando percebem situações assim, costumam utilizar a palavra milagre. Então, de certa forma, até uma forma de negação a Deus, para não atribuir a Deus aquela cura, muitos dizem, é um milagre. O que é um milagre? O milagre é quando nós não obtivemos, quando nós não temos resposta para o fenômeno que nós estamos observando. E o grande cientista Einstein tem uma frase muito interessante que fala sobre milagre. Ele que era um grande cientista, mas era também um homem de grande fé. E ele diz que há duas formas de encarar a vida. Uma delas é acreditando que na vida não há milagres. Na outra é acreditando que tudo na vida é um milagre. E vejam como é sábio a fala do nosso irmão Einstein, porque as coisas estão, de certa forma, tão confortáveis e as coisas estão tão prontas para nós que nós não observamos algumas coisas. Por exemplo, alguma vez
no decorrer da sua vida, o sol deixou de nascer? Nunca? Wender, quantos anos você tem? 39. Nos 39 anos da sua vida, o sol deixou? Ah, tá. Aí tem dias que a gente fala assim, hoje eu não vou trabalhar não. Tô cansado, né? Mas na obra de Deus, a obra de Deus não para. Deus não para. Alguma vez vocês já observaram as estrelas deixarem de brilhar? Alguma vez vocês deixaram de ver a rotação da Terra parar? Alguém está controlando aí a rotação? A nossa Terra está girando, não está? E ela está girando rápido, muito rápido, mas a gente não percebe. Alguém está controlando isso aí? Ou é Deus que controla? Um último exemplo. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Essa lei nos puxa para baixo. Alguém aí está controlando a lei da gravidade? Ela deixou de funcionar alguma vez? Então Deus nos entrega tudo de bandeja. Nos dá todas as condições. Os nossos corpos, com as condições necessárias para nosso crescimento, para nossa evolução. Alguns corpos saudáveis, outros com mais dificuldade para experienciar determinadas experiências necessárias ao seu espírito. Então, tudo na nossa vida está pronto. E muitas vezes nós pensamos, olha, está tudo pronto, eu acho que eu vou tirar um cochilo, acho que eu não vou no centro hoje, essa semana tem sopa, eu vou semana que vem. Mas Deus não para de trabalhar. E Ele espera e conta conosco exatamente para sermos seus trabalhadores. E falando um pouquinho também dessa conexão da fé, da religião com a ciência, nós temos observado em diversos ramos experiências que a ciência vem fazendo que são extraordinárias. Alguém aqui já ouviu falar em física quântica? Já ouviram falar? Tem algum professor de física aqui? Não? Então, vou ficar até mais confortável aqui. Eu vou pedir licença para explicar o que é a física quântica para vocês. Existe uma física chamada física clássica, ou também chamada de newtoniana. Essa física é em homenagem a Isaac Newton, que criou, ou melhor, que descobriu a lei da gravidade. E essa física clássica, ela entende que tudo no universo é material. Então, tudo no universo eu posso tocar. Ok? Tudo é possível de ser mensurado, medido. Tudo está ao nosso alcance. Mas, por volta de 1900, alguns cientistas, Max Planck, Einstein, Bohr e outros cientistas, começaram a perceber uma outra coisa. Eles descobriram que existiam partículas menores do que o átomo. Até então, na física quântica, a menor partícula dentro da célula era o átomo. E esses cientistas descobriram que havia partículas menores do que o átomo, as chamadas partículas subatômicas. E mais ainda, eles descobriram que essas partículas são formadas por luz e energia. Ou melhor, energia e ondas. Então estava ali configurada um novo momento do paradigma da ciência. Se antes eles podiam tocar em tudo, agora não era bem assim. Havia elementos que se aproximavam do que nós poderíamos chamar então dos espíritos. Esses elementos espirituais que naturalmente que nós não tocamos, mas sabemos que eles existem. Então a física quântica, ela se aproxima cada vez mais da descoberta do que seria o espírito, do que seria o corpo astral, o corpo espiritual. Embora os cientistas não busquem necessariamente a descoberta desses elementos, cada descoberta, cada publicação que é feita, de certa forma,
lança luz a essa situação. Por outro lado, nós temos também uma outra área, que é a neurociência. E essa é até mais importante para nós nesse momento. A neurociência, ela diz o seguinte: existe um ramo da neurociência que é a psiconeuroimunoendocrinologia. O nome é difícil, mas o significado é assim, ó: a relação entre as emoções e o nosso corpo. Vocês acham que tem relação? Ou são duas coisas separadas? Nós, como espíritas, sabemos o quanto o nosso corpo se relaciona entre emoções e física e mental. Só para dar um exemplo para vocês, existe uma pesquisa que diz que uma pessoa em situação de estresse, em que é constatada o estresse de uma pessoa, a sua imunidade, ou seja, o seu sistema protetor, ele reduz em até 62%. Então, vocês imaginam uma pessoa que esteja com raiva, com ódio, que esteja estressada, que esteja em depressão, o quanto o seu sistema imunológico, as suas defesas do seu corpo não reduzem. E é aí que entra o papel da fé. Exatamente como um elemento para nos fortalecer a respeito da necessidade de nós estarmos sempre conectados a Deus. Alguém já ouviu falar que Jesus teve gripe? Já leram alguma coisa no Evangelho? Jesus teve gripe, aí teve que parar uns 2 dias, né? Porque imagina só, ele andava no deserto, o calor de 45 graus na sombra, ele comia, se alimentava muitas vezes de forma irregular, bebia pouca água, porque carecia de água em muitas regiões, e ele nunca teve gripe, gente. Quantas gripes a gente já teve esse ano? Né? O nosso corpo deve se preparar. O nosso espírito e o nosso corpo devem se alinhar de uma forma em que o nosso corpo possa ter saúde e o nosso espírito possa estar conectado a Deus. São duas coisas que aparentemente são distantes, mas são coisas conectadas, muito importantes. E eu quero encerrar então, o nosso tempo está acabando aqui, né, Wender? Eu quero encerrar contando uma história a respeito do nosso irmão Divaldo Franco. Divaldo traz um ensinamento muito interessante a respeito de uma cura que ele teve. Poucos aqui sabem, mas em determinado momento da sua vida, o Divaldo foi diagnosticado com câncer. Ele estava numa palestra em São Paulo, durante um seminário, e num determinado momento ele começou a sentir uma dor na sua garganta, a ponto dele ter que interromper a sua fala, pedir desculpa às pessoas, encerrar o seminário e ir direto para o médico para poder efetivamente ver o que estava acontecendo. O médico então faz ali prepara os exames iniciais e diz ao Divaldo: olha, Divaldo, existe um indicativo, existe a possibilidade de que você esteja com câncer na garganta. O Divaldo, num primeiro momento, fica um pouco surpreso, porque vocês imaginem, é o instrumento que ele tem de divulgação da doutrina espírita. Mas a sua fé era tão grande que ele então decide ir até o seu irmão Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. E vocês sabem que o Chico Xavier, quando vivo, tinha uma atividade que começava às 8 horas da noite e não tinha hora para terminar. Eram as psicografias e os tratamentos que aconteciam. E Divaldo participa de uma dessas sessões e em um determinado momento o Chico vira para Divaldo e diz: meu irmão, eu gostaria que você explanasse o evangelho da noite. Como que o Divaldo vai dizer não para o Chico? Ele então, com muita dor, com muito sofrimento, com lágrimas nos olhos, fica horas falando a respeito de Jesus. Estava ali iniciada a sua cura. Assim que acabou aquele evento, aquela sessão, o Chico Xavier convida o Divaldo
para ir até a sua residência. E o Divaldo, naturalmente, acompanha o Chico, e eles vão até um pequeno quarto. O Divaldo senta numa cadeira, o Chico fica à sua frente, ministrando um passe, e atrás outros 4 homens que estavam acompanhando ali os dois. E no decorrer daquela atividade, quando o Chico ministrava o passe em Divaldo, ele vê uma luz muito forte. Na realidade, ele estava com os olhos fechados, mas mesmo assim ele viu uma luz muito forte à sua direita. Fica um tanto surpreso e agradece a espiritualidade pela visita. Em determinado momento, aquele espírito diz: Divaldo, eu vim para curar-te. E o Divaldo, em pensamento, diz assim: muito obrigado, espiritualidade, muito obrigado, minha amiga. Era uma voz feminina. E pergunta: quem é você que veio me atender? E o espírito responde: eu sou irmã Sheila e vim aqui para curar-te. Nós sabemos que a irmã Sheila foi um espírito extraordinário que viveu na Alemanha nos tempos de guerra e foi exatamente uma enfermeira que cuidava daqueles pacientes que necessitavam tanto. Ele então agradece, continua em vibrações, em prece, e o espírito informa a ele que iria fazer um procedimento em que ela colocaria na sua garganta uma espécie de uma caneta. E essa caneta emitia um raio laser que exatamente ia matar aquelas células cancerígenas. O Divaldo fica muito curioso a respeito daquele objeto e o espírito mais uma vez diz a ele: meu irmão, esse objeto ainda não existe na Terra, mas um dia ele vai existir. E o Divaldo, como é um homem de pouca fé, como ele mesmo brincou na palestra, diz que no momento em que o raio laser foi emitido, ele gritou tanto de dor que ele acordou toda a vizinhança ali de Pedro Leopoldo. A cidade toda acordou com os gritos dele, vocês imaginam. Mas terminado aquele momento, ele realmente não sentia mais nenhuma dor. E a partir daquele instante, nenhuma das suas palestras, nunca mais ele faltou por conta de dificuldades na sua voz. E o mais interessante ainda, Divaldo, como homem de pouca fé, como ele brincou, disse que ele pediu ao espírito uma prova, justamente para que ele não dissesse que era um sonho, um devaneio, como ele não pensasse que aquilo não tinha existido. Então o espírito pede que ele rasgasse uma parte do tecido. Ela usava um vestido. E Divaldo faz exatamente isso. Destaca um pedaço do seu vestido e guarda. E esse vestido, esse pedaço, está disponível para quem visitar a obra que Divaldo conduz, a Mansão do Caminho, em Salvador. Está disponível lá no museu, no acervo. Qualquer um pode ver. E mais ainda, Divaldo submete esse tecido a diversos especialistas da área têxtil que concordam, que comprovam que de fato aquele tecido não é um tecido brasileiro, que era um tecido originário de uma região muito específica da Alemanha. Então vejam com uma prova, com uma situação assim, como não é possível realmente nós acreditarmos na existência dos espíritos. Divaldo tinha fé, mas ao mesmo tempo buscou também ação, buscou também um apoio na ciência, ao pedir uma comprovação, ao pedir ali uma experiência que o credenciasse a dizer: olha, esse fato realmente aconteceu. Pode ser que outros não acreditem, mas sem dúvida a sua fé foi fortalecida naquele instante. E como mensagem final, eu deixo a vocês a lembrança que Jesus, quando curava, sempre dizia: você acredita que eu posso te curar? E a pergunta que eu faço a vocês: vocês acreditam que Jesus pode curar vocês? Se vocês acreditarem, a cura de vocês já foi iniciada. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Vamos nesse instante nos conectarmos ao nosso Mestre amado Jesus e colocar nesse instante qual a cura que nós desejamos obter. Seja ela uma cura de ordem material, alguma doença ou enfermidade, seja para nós, seja para outrem. Vamos colocar nesse instante esse pedido a Deus. Seja também uma cura de ordem espiritual, algum sentimento que nos atrapalha, que é um obstáculo para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento. Vamos pedir a Jesus. Sabemos que a oração é esse divino mecanismo que nos conecta a Deus. Se nós falamos com Deus através da oração, Ele fala conosco através da intuição. Saibamos ouvir a nossa intuição, saibamos ouvir as mensagens de Deus, saibamos escutar o que Ele tem para nós. E se nós realmente acreditarmos na nossa cura, a nossa cura já iniciou. Que a espiritualidade desta casa, que os mentores desta casa possam nos auxiliar no início desse tratamento que começa hoje, para a cura de todos os maus que nos afligem. Abençoe também, Senhor, nossos familiares, para que eles também possam, no momento certo, receber as suas curas espirituais e materiais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos em nossas vidas. Muita gratidão.